Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui para agradecer por todas as bênçãos recebidas nesta semana. Agradecer por essa reunião maravilhosa de aprendizado. Agradecer por essa casa espírita que nos conforta, que reúne a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que recebemos bênçãos, ajuda, auxílio. Obrigado, Mestre Jesus, por esse planeta maravilhoso, no qual estamos reencarnando há milênios, sob sua tutela, sob sua orientação. Permita-nos que continue trabalhando, convivendo com as pessoas, aprendendo a respeitar, a compreender, a amar, a perdoar. Ilumine cada um de nós nessa noite para o estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no Capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Essa é a lição. capítulo 6, Advento do Espírito de Verdade. Bom, nós estamos estudando o livro Diversidade dos Carismas. E hoje a gente vai tratar do capítulo 16, Semiologia da Comunicação. Começando com a linguagem do pensamento. Comentários para a leitura? Vou tentar ler. Deixa que eu leio hoje. Beleza. Nós mudamos aqui a nossa internet, agora está internet a cabo, então melhorou bem. Exceto quando cai tempestade aqui, né? Aí não tem jeito. Podemos começar, então? Então, capítulo 16, Semiologia da Comunicação. A linguagem do pensamento. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Isto está em Allan Kardec, em 1975. Para explicar essa ideia básica, os instrutores da codificação acrescentaram a Kardec mais adiante que, ao se dirigirem ao médium ser encarnado, não o fazem em francês, inglês, árabe ou grego, mas pela língua universal. Pela língua universal, que apareceu, que é a do pensamento. Convém enfatizar o relevante aspecto dessa informação que nos assegura, em termos inequívocos, que os espíritos só têm uma linguagem, a do pensamento. Antes de prosseguir,
vamos recorrer novamente ao nosso esquema básico do processo da comunicação, figurado na página seguinte. O espírito, esquerda 1, transmite seu pensamento ao médium, direita, ligeiramente desdobrado. Este o processa, converte e o retransmite ao encarnado. Se o espírito manifestante pudesse transmitir o seu pensamento diretamente ao ser encarnado, com o qual desejasse comunicar-se, não precisaria recorrer a nenhum intermediário, médium, e, por conseguinte, nem ao recurso da linguagem humana, utilizando-se diretamente da única linguagem de que dispõe, ou seja, a do pensamento. O problema é que ele não encontra, na grande maioria das pessoas encarnadas, as condições necessárias e suficientes para assim proceder. Precisa valer-se de alguém que lhe sirva de intermediário e que possa captar o seu pensamento, convertendo-o em palavras escritas ou faladas inteligíveis à pessoa ou às pessoas às quais a mensagem se destina. Logo, a comunicação mediúnica é a resultante de um entendimento telepático de mente a mente, entre o espírito manifestante e os médiuns e deste para o destinatário, já convertido no sistema de linguagem articulada, isto é, a palavra escrita ou falada. Não é difícil, portanto, concluir que o ponto crítico da comunicação mediúnica está na conversão do pensamento alheio em linguagem articulada. O processo, como um todo, por isso mesmo, está sujeito a algumas complicações significativas, que precisam ser levadas em conta a fim de que possam ser contornadas e superadas, se é que temos por meta uma comunicação confiável. O médium não apenas precisa interpretar corretamente o pensamento do espírito comunicante, como convertê-lo em palavras suas, adequadas e fiéis aos conceitos que recebe, passados e não falados nessa ou naquela linguagem. Se já existe dificuldade em traduzir uma língua ouvida em outra falada, maior será de falar ou escrever sobre conceitos que não ouvimos nem lemos, mas recebidos por meio da linguagem inarticulada do pensamento. Duas condições vitais são, portanto, exigidas do bom médium: sua capacidade de interpretação e a sua capacidade de conversão do pensamento em palavras, especialmente nos fenômenos de... Pedi para o Lourenço subir a tela. De psicovidência. Afirma Buddington, a capacidade de interpretar é, às vezes, mais valiosa do que a literal, do que é percebido na vidência, porque é principalmente pelo simbolismo que os espíritos alcançam o nosso entendimento. Usualmente, uma forte impressão ou apreensão intuitiva ajuda o vidente na elaboração das suas descrições. Quando isso não ocorrer, mantenha o cérebro em estado de passividade de modo calmo e firme e mentalmente busque o sentido da visão. Buddington, Harry Buddington, em 1948. A sugestão é reconhecidamente difícil de ser posta em prática, dado que a mente tem de estar, ao mesmo tempo, apassivada e ativa na busca do sentido da visão. Recorrendo ao nosso esquema, podemos observar que tais visões são de natureza diencefálica, ou seja, o espírito comunicante excita, pela força do seu pensamento, o núcleo cerebral que controla a visão, e não o sistema ocular propriamente dito. Podemos corroborar
essa hipótese com um exemplo citado por Bunningham, o da médium inglesa Cowan Winston, que deixava seus amigos perplexos ao declarar que, a despeito de descrever os espíritos, ela não os via, ou seja, não os contemplava como seres objetivos diante dos seus olhos físicos, mas os tinha tão nítidos na mente que era capaz de descrevê-los com minúcias que positivamente os identificavam. Então, está dizendo que a vidência, em todas as outras mediunidades, a pessoa está interpretando, né, o pensamento de um espírito. Então, a gente percebe isso numa reunião mediúnica, que dentro da mesma reunião tem vários espíritos videntes que às vezes descrevem a mesma coisa, mas com símbolos diferentes. Às vezes os videntes estão vendo coisas diferentes, estão vendo uma cena, outra. Mas algumas vezes eles estão vendo a mesma coisa. Mas um, pelo seu pensamento, acaba enxergando, interpretando de uma forma, outro de outra, e assim vai, de acordo com a formação da própria pessoa. Então você está enxergando uma coisa e está interpretando aquilo. Então imagina, por exemplo, o João Evangelista e sendo mostrado para eles cenas da Segunda Guerra Mundial, onde tinha aviões jogando bombas, né, em vários países. Como é que João Evangelista vai interpretar aquilo? Ele conhecia avião? Não. Como é que ele vai pensar, ó, um avião, ó, eu estou vendo um avião jogando bombas na Europa. Eu nem sei, nem sei o que é avião, como é que eu vou falar isso? A mesma coisa é, você precisa ter o conhecimento, então você está captando um pensamento e está transmitindo. Então, de acordo com o que você entende, você pode entender os símbolos de forma diferente. Então, por isso que ele está dizendo, tem que tomar cuidado para você, primeiro, você tem que tentar captar o pensamento de maneira passiva para não interferir na linguagem do espírito, mas tem que estar atento para o que está acontecendo. E está dizendo que os videntes não usam os olhos físicos. Então, uma pessoa cega pode ter evidência. Uma pessoa que tem problemas nos olhos, ou você pode ter uma evidência de olhos fechados, porque você não está usando os olhos físicos. Você está captando com a mente, e na mente cria a imagem. E está dizendo que o pensamento é uma linguagem universal. Então, os espíritos falam pelo pensamento. Então, tem várias mensagens que os espíritos falam, ó, eu estou passando a mensagem da melhor maneira possível, porque vocês não têm palavras para descrever uma certa situação. Então, o médium capta uma cena, capta uma situação e tenta converter português para o inglês, para o alemão, mas com as palavras que ele conhece. Então, uma coisa que ele desconhece totalmente é complicado ele transmitir. Já que é o pensamento, não é palavras, não é um ditado. Se fosse um ditado, na língua que você está falando, tudo bem, você vai ditando e você vai
copiando, vai escrevendo as palavras. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que conseguem ler e escrever, mas não conseguem entender o que está escrevendo. A gente chama isso de analfabeto funcional. O médium não pode ser um analfabeto funcional, porque ele não recebe um ditado, ele recebe uma ideia. Ele tem que entender o que está escrevendo. Senão ele não consegue escrever, ele não consegue passar o conteúdo com finalidade. Certo? Comentários? O que eu acho incrível é esse conceito, né, da comunicação universal, porque é universal com um maiúsculo mesmo, né? Qual é o limite do universal? É sem limite. Universal. Seja daqui ou de qualquer outro local extraterra, desde que os conceitos culturais sejam suficientemente similares para que eles possam ser traduzidos de uma parte a outra. Eu acho que é sensacional isso. Imagina esse negócio de a mente do espírito, né? Ela produz o seu pensamento em direção ao médium, né? Que faz através do seu cérebro, né? Faz a tradução disso, ou para escrever, ou para ver, ou para falar, né? Quando você fala dos médios videntes, se você tem 2 ou 3 médios videntes ali ou mais, né? Que possam descrever situações, e tem aquelas que são comuns, como disse o Lorenzo, né? E eles interpretam e falam, na verdade, eles leem a cena muitas vezes de forma um pouco diferente, né? Mas a gente percebe que é a mesma situação, né? Agora, quando você vem pela escrita para a fala, não tem essa possibilidade, porque o espírito não está ditando aquela fala para 2 ou 3 médios ao mesmo tempo, né? Então a gente já fica. Mas eu fico às vezes pensando, né? Quando o espírito está emitindo o pensamento e o médium está transmitindo para nós. Mas de vez em quando a gente faz uma pergunta para o médium, né? Ou para o espírito que está se comunicando, né? Aí você faz o caminho inverso. Você tem que pegar a sua palavra, o seu pensamento, que o médium escutou e reinterpretou e passou de pensamento para passar isso para o espírito, né? Um segundo é um caminho de ida e volta ali, né? É interessante porque para o espírito receber o nosso questionamento, eu não sei se fica mais fácil ou mais difícil, mas, né, é um caminho inverso que você tem que percorrer também, né? Mas certamente usa o mesmo artifício, né? E, de vez em quando, né, exemplo, lá nas reuniões, né, já aconteceu já algumas semanas atrás, de virem espíritos, aconteceu uma tragédia em alguma parte do mundo. E, e os espíritos de outros países que falam outras línguas são trazidos, né, que eles disseram, né, a mediunidade. Aconteceu tal tragédia em tal país. E as pessoas foram distribuídas em vários centros espíritas, entre eles esse nosso. E os espíritos que acabaram de morrer, eles falam um outro idioma. E eles se comunicam todos em português, porque os médiuns falam em português. Mas não é que o espírito está pensando, né? Está passando, o médium capta o pensamento e está falando na linguagem que o médium usa como normal. Então, isso que ele está dizendo. Você está captando a linguagem universal e
decodifica na linguagem comum do médium. É interessante, né, Lorenzo? Porque vamos falar da psicofonia, né? Vamos ater sobre isso, né? Por exemplo, tem alguns espíritos, né, que quando se comunicam para se identificar conosco, né, e por esse espírito na última encarnação ou na verdade na personalidade que ele quer se apresentar, né, ele é foi de um outro país, né, ou da França ou da Alemanha. E eu gozado que ele vem e fala e o médium pronuncia o português, mas com aquele sotaque do país em que ele viveu, né? Que ele usava a língua. Isso também é comum, né? Mas, além disso, também tem, quando os espíritos se comunicam, a gente vamos falar sobre, por exemplo, do Divaldo, que tem ele tem uma, vamos dizer assim, uma pureza na mediunidade dele, né? Mas quando, por exemplo, vem o Dr. Bezerra de Menezes, logo você percebe que é o Dr. Bezerra de Menezes. Porque não é só a fala, é o gesto, a maneira que ele se comporta, que ele também traduz isso aí, né? Então isso também é interessante, porque às vezes a gente pensa assim, puxa vida, mas é só pensamento, mas não tem sentimento, por exemplo, né? Esses tiques do espírito de quando ele vivia, né? Também parece que acaba sobrecarregando o médium também, entrando na vibe do médium, né? Para ele poder identificar aquele espírito, né? Porque se fosse assim, vamos pegar o nosso caso aqui, quando vem o Zé Antônio e recebe o dito, eu sei que é o dito, pelo jeito dele. Eu sei quando é o Jeremias, eu sei quando é o Rage, eu sei quando. A gente sabe qual é o espírito que está se comunicando, a não ser quando vem um diferente que nunca viu aí, né? Então, o médium também expressa não só, acho que o pensamento, mas ele deve também captar outras partes da personalidade do espírito para ele se identificar, né? Exatamente. Bom, Será que isso não tem a ver com a parte onde o cérebro do médium está sendo influenciado? Provavelmente. Por exemplo, é óbvio, a parte mediúnica a gente sabe, e por todos os livros e tudo, são as mesmas glândulas e tudo, mas a parte cerebral, ela é variável. Se ele vai impressionar uma parte que mexe com a fala, ou pensamento, direto é, a parte da frente do cérebro, eu acho que isso varia. Ele conseguir, o médium ter a capacidade da mediunidade agir naquela determinada área do cérebro da pessoa. Porque aí varia. Porque tem pessoas que enxergam e transmitem pelo próprio sentimento que estão vendo, tem pessoas que veem e expressam seus sentimentos junto com a mediunidade, o espírito consegue passar os sentimentos dele. Tem pessoas que só vão ver mesmo, ver de enxergar, porque conseguem enxergar. Tem pessoas que a imagem fica dentro da cabeça da pessoa e ela se forma como se você estivesse tendo uma visão, independente de estar com o olho aberto ou de estar com o olho fechado. Eu acho que o negócio é como o médium consegue, a mediunidade da pessoa, ou pelo menos a parte do cérebro que naquele momento está sendo acionada para essa comunicação. Eu acredito, eu penso assim. Sim, porque o médium tem o sentimento. O médium sente a tristeza do espírito. É, Sim, mas aí na hora a pessoa consegue passar isso ou não passar isso. sim, sim, mas o médium, por exemplo, às vezes ele está dizendo, ele está falando, e você percebe que o espírito está meio bêbado. E é o que E ele, há. fa- e ele carrega a voz de uma pessoa que está embriagada, ou uma pessoa que está chorosa, ou uma pessoa. Então, o sentimento realmente influencia
na Como, forma como que é expressado. Não é simplesmente uma tradução da fala, né? Você uhum, traduz o pensamento, mas traduz o sentimento do espírito, as sensações. O médium sente as dores, sente tudo tudo, isso acaba influenciando, por exemplo, na psicofonia, e como a pessoa, como o médium se expressa. a forma como ele vai Tem- se expressar, eu acho que o que determina é como é a comunicação, né? Como ele influencia no médium diretamente. Como o Divaldo, por exemplo, ele já falou em outros idiomas, sem conhecer. Tem vídeos na internet dele falando idiomas que ele não conhecia. E tem pessoas que não precisam, a tradução é simultânea. O espírito chega e pela energia, pelas emoções, é suficiente. Existem mediunidades e a forma como o médium consegue dar passividade e determinados núcleos do cérebro pelo qual isso é passado. Eu Mas acredito. eu tenho uma pergunta curiosa, sem querer polemizar. Estamos aqui, nós cá, eles lá. Quando estamos todos lá. Tem sotaque ou não tem sotaque? Tô lá. Tô lá, brasileiro. E eu tô falando com um espírito francês. Há sotaque? Se é comunicação verbal, não, acho que Os não. dois são espíritos. É tudo igual. Das, Então, da última, né? Da última encarnação, tal. Chegou o brasileiro, chegou o francês. Haverá uma nuance de sotaque? na comunicação, talvez, porque para impressionar a pessoa. Eu acho que é para o como isso vai chegar do Entendeu? lado. É entre os dois no plano espiritual, somente entre eles. Ah, É, mas eu acho que tem referência, qualquer tipo de referência de que haveria, mas não tenho essa certeza. Mas eu fiquei com essa dúvida agora. Fiquei sim. não, no plano espiritual está bem claro que eles se comunicam pelo pensamento, né? Realmente. Não, E aí, aí nesse tudo bem, caso, Sansão, eu sei, mas eu fiquei com essa pulga aí. Eu acho mas acontece que, que olha, mediúnica vamos pegar, voltar lá atrás, né? Antigamente você tinha muitas manifestações físicas, né? Que é para impressionar as pessoas a respeito da possibilidade de existir o espírito aí, né? Aí tinha manifestação física. Hoje não é preciso, né? Mas, de todo caso, os espíritos eu acho que utilizam desse artifício para demonstrar, por exemplo, quem é um, quem é outro, né? Para poder, muitas vezes, nós que estamos recebendo a comunicação, saber de quem se trata, né? Porque senão ia falar todo mundo igual, aí você não ia saber quem é quem, e tem. Então, de eles têm uma maneira de trazer a personalidade. Mas eu queria acrescentar mais uma outra coisa. E os espíritos têm um recurso lá que talvez vocês vão concordar, né? Vamos supor que tenha lá, como ele está falando aí, um espírito que seja francês, né? Que nunca falou português, certo? Mas ele quer trazer uma comunicação para nós aqui, né? Agora, ele pode muito bem usar um recurso. Ele convida um amigo espírito que sabe falar francês e português, passa para ele e ele passa para o médium também. E aí a mensagem vem para cá. Assim como tem muitos espíritos que estão lá do não sei aonde e transmitem a sua comunicação através de um outro médium espírito para nós, né? Isso também a gente já leu diversas vezes. Então é um recurso que muitas vezes existe no plano espiritual para poder chegar uma mensagem para nós, né? Bom, a gente consegue fazer várias vozes. Com treinamento, a gente consegue imitar o Silvio Santos, imitar o Pelé,
imitar várias outras pessoas ali. Tem pessoas que treinam isso para poder fazer vozes, por exemplo. Já ouvi, por exemplo, uma pessoa imitar o Pelé, falar com a Xuxa e a Xuxa acreditar que era o Pelé mesmo. Você acaba imitando as, as vozes. O sentimento da pessoa, quando a gente está discutindo, ela é carregada na forma como que você se expressa. Normalmente, quando o médium fala em francês, é que o médium conhece o francês dessa ou de outras vidas. O mais comum de você falar numa língua estrangeira, então, por exemplo, o Divaldo falando em alemão. O mais comum é, se o Divaldo falou em alemão alguma vez, que eu não sei, ele pode ser que alguma vida tenha reencarnado na Alemanha e tenha esse conhecimento dessa língua. O José Antônio, por exemplo, já ouvi ele falando em espanhol. E o José Antônio conhece o espanhol, dessa ou de outras vidas. Então, ele consegue falar, se expressar em espanhol. Então, imagina que você conheça o francês, o médium saiba fazer o sotaque francês, e o sentimento do espírito, junto com o médium, acaba gerando tudo isso. Assim como você gera uma pessoa chorosa, uma voz um pouco mais feminina, um pouco mais masculina, uma, todos os sentimentos juntos, né? Então, é a voz, é as palavras, e todo o sentimento carregado do espírito que o médium procura transmitir. Mas é uma própria interpretação do próprio médium sobre aquilo que ele está passando. A linguagem, uma coisa a linguagem é do pensamento. Ok. Mas o sentimento está carregado tudo isso, distorce tudo isso. Então, todo esse sentimento faz com que a voz fique mais de um jeito, mais de outro, tal. E outra coisa é o próprio sentimento como que o médium interpreta aquilo. Então, digamos que o espírito está triste, está chorando, e passa por dois médiuns diferentes, a interpretação do choro por um médium e do outro é diferente. Então, não vai ser exatamente igual. Não vai ser exatamente igual. Mas é uma interpretação, é um sentimento. Um espírito, um médium falar em alemão, ele nunca ter falado alemão, é complicado. Porque ele tem que controlar as cordas vocais do médium de maneira a emitir aquele som. Eu acho que não, as cordas Alguém vocais. já tentou falar japonês aqui? Mas ninguém fala pela corda vocal, você fala pelo. É o cérebro que Não, tudo bem. é. Eu estou dizendo o seguinte: na Mas maior 99% dos casos que o médium fala um idioma estrangeiro, o médium conhece aquele idioma dessa ou de outra encarnação. São raríssimos os casos, o contrário, que o médium nunca falou aquele idioma e ele consegue se expressar adequadamente naquele idioma. É como você tentar falar, por exemplo, alguém tenta me passar uma mensagem em francês, mas como o idioma, né, as letras são as mesmas, eu consigo, ele vai litando letra por letra. Agora imagina eu tentar escrever em japonês, aqueles desenhos. Eu nunca estudei aquilo, acho. É, Se eu nunca estudei aquilo em nenhuma vida, como é que eu vou desenhar aquelas coisas, aqueles rabiscos ali? Rabisco não é modo de dizer, né? você comentou uma coisa interessante, né? Que na expressão idiomática que nós temos na linguagem, ela carrega uma vibração, uma emoção, porque cada linguagem ela tem isso. A gente sabe que o castelhano ele tem uma determinada carga, o francês tem outro, o português tem outro. O português brasileiro tem outro, né? Por exemplo, tem o
o castelhano ele tem uma linguagem mais impositiva, né? Não existe o infinitivo dentro da linguagem. Então, é de se pensar que, de fato, quando ele está, ao menos naquele momento, ou está ali em, em se traduzindo, né? Ou tá ali naquele momento travestido ainda na imagem que ele tinha, quando ele era um espanhol e tal, ele vai carregar um pouco também de toda aquela, porque a linguagem que ele tem, quando ele pensa, ele vai carregar isso da linguagem. Teve uma situação muito interessante que aconteceu uma vez. Estava lá fora e estava conversando com a família e veio um nacional, né? Era um americano e o cara não sabia que língua que a gente estava falando, porque ele achava que parecia com o espanhol, mas não, ele sabia que não era espanhol e ele achou assim, não, mas ele falou uma coisa engraçada que eu nunca tinha pensado nisso, né? Que vocês têm a linguagem bonita. Ah, como assim? Bonito? Você achou bonito? Ah, bonito. Mas bonito por quê? Não, é que vocês falam cantando. Pô, cantando? Vocês falam cantando. Fala, porra. Hum. É interessante isso. E isso no psicológico, pelo menos se você está se manifestando naquele pensamento, ou imagina que está naquele pensamento, porque você está, quando você está comunicando, às vezes você, né? Quem é que naquele momento você está colocando, eu sou, como no próximo capítulo, que eu sou o Drake, eu já estava lendo até que um pedacinho aqui vai ser interessante. Você está se traduzindo, né? Com toda a tua recordação tal como você era e a sua personalidade daquele momento. E naquele momento é o conjunto de tudo, inclusive o linguístico. Interessante isso. É por isso que eu acho que, na verdade, eu acho que eu dei uma palavra aqui que talvez ajude. E quando o espírito se expressa, ele se expressa através do pensamento, mas também tem sentimento, emoções, como estava sendo. E isso se traduz em psiquismo. É psiquismo. Ou seja, você tem a sua identidade psicológica, a sua maneira de falar, a sua forma, né? E você traduz isso nessas vibrações todas que se acumulam junto com o pensamento. O pensamento, vamos dizer assim, é a alma da comunicação. Mas junto dela vai, então, as influências sentimentais, né? E as influências emocionais. Isso então traduz, então. Agora, sobre a questão da linguagem de outra língua, né? Eu acho que todos nós já passamos por diversas países, línguas. Eu acho que todos nós sabemos, já passamos por diversas. Não sei se é todas, mas muitas, muitas. Com certeza, com certeza na Europa a gente já viajou bastante. Em qualquer lugar ali já falou. Acontece que a gente não tem ainda o direito de entrar em encarnações muito atrás, né? No máximo uma ou duas encarnações aí que você pode ter, né? Porque se você vai lembrar de uma linguagem que você falou há 4, 5 encarnações atrás, você está querendo mergulhar num lugar que talvez não seja a hora, né? Então, por isso que está bloqueado na nossa mente quanto a perceber a linguagem do espírito, que tem aquela linguagem que você sabe, mas ela está bloqueada em você. Então, você só pode falar mesmo naquelas linguagens em que você está permitido abordar, né? O seu conhecimento de uma encarnação anterior só, e não de muitas outras, né? Chamando, Vamos continuar? vamos. 2. O caso do Sr. Drake. A propósito da dificuldade da interpretação, todo mundo concorda, né? Bunnington tem a relatar um episódio ilustrativo e até um tanto divertido. Em visita a vários médiuns confiáveis, certo cavalheiro obteve comunicações convincentes de seu falecido pai. Irritava-se, porém, com os verdadeiros palpites que os médiuns lhe davam acerca da profissão ou dos gostos pessoais de seu pai. Insistiam em dizer que o pai fora um fazendeiro, ou criara pato, ou adorava pato. Isso durou algum tempo. Certa vez, um vidente lhe perguntou se seu pai costumava vender pato.
Certamente que não, respondeu o nosso amigo, já um tanto irritado. Por que então ele insiste em me mostrar o pato? É um pato macho? Como você chama um pato macho? Seu pai está rindo e disse que você tinha de saber do que se trata. Foi então que se esclareceu o mistério de tanto pato nas vidências. Os palmípedes machos chamam-se em inglês Drake, e o espírito somente queria dizer que o nome dele era esse, ou seja, que ele era o velho senhor Drake. O incidente nos suscita interessantes especulações. Observamos que o médium percebe o espírito a rir e a dizer que o filho encarnado ali presente devia saber muito bem o que aquilo significava. Por que razão, então, não dizia logo o seu nome? Assim, diga-lhe que sou o Sr. Drake, seu pai. É simples a explicação. O fenômeno era de psicovidência. O espírito não estava falando ou escrevendo pelo médium, e sim mostrando-se a ele pela evidência diencefálica. Ora, se a única linguagem do desencarnado é o pensamento, ele só poderia transmitir a palavra Drake mostrando um animal como esse, com esse nome, ou seja, projetando com a força do seu pensamento uma ave conhecida pelo nome que ele queria transmitir. Mas não tinha como dizer ou escrever, pelo menos com aquele médium. Lembram-se de que os espíritos usam a faculdade mais flexível que o médium lhes oferece. Tem que subir aqui agora para continuar. Episódios como esses são prontamente agarrados pelos negadores profissionais para invalidar o fenômeno mediúnico. É fácil criticar, mas é também arriscado para quem não tem a mínima ideia do que realmente se passa na dinâmica do processo da comunicação. A verdade é que os espíritos, como vimos há pouco, não se utilizam de palavras, mas do pensamento puro. Sem poder articular a palavra Drake, para identificar-se através da evidência, serve-se de uma imagem, exibindo-se com um Drake, pato, para expressar o que deseja, ou seja, a sua identificação como o Sr. Drake. É fácil mostrar-se a psicovidência rindo, ou transmitir ao médium via telepática a ideia de que ele, espírito manifestante, é o pai de Drake mais jovem. Mas como dizer que ele é o Sr. Drake, se não dispõe de linguagem específica para falar e se não encontra no médium os recursos necessários para expressar-se de outra maneira? Assim, bem que existe na língua inglesa um termo que servia como sobrenome do espírito para designar um palmípede. Mesmo assim, foi difícil fazer chegar ao entendimento do médium e do filho que o pato figurava na história não como indicar preferências ou ocupação do espírito em vida, mas apenas o seu sobrenome. Imagino a dificuldade que eu teria se tivesse de transmitir a alguém esse sistema, o meu nome, para o qual não vejo pato ou ganso esquecido. Pois é. Então, caros médiums, joguem imagem em ação. Você se lembra de uma árvore chamada carvalho? Eu também não. Agora, a partir disso, eu vou ter que olhar na internet como é um carvalho, porque vai que, A né? bolota. Eu já vi a bolota do Carvalho. Acho que o Carvalho mesmo. Eu vou reconhecer o meu próprio nome, mas o filho também não cooperava, pô. Drake, o cara sabe que é Drake, eu nunca sou Vieira. Você vai chamar um monte de Vieira, aí você lá, Vieira, Vieira. Por exemplo, ó, meu sobrenome é Tartário, o mais próximo é Tartaruga. Eu parei uma tartaruga lá, né? Aí, tá vendo? Continuamos? Sim. Captação e processamento da mensagem. Opa, agora parece ser interessante, hein? Se, porém, a comunicação é psicofônica ou psicográfica, a coisa na mais fácil, não entendi bem aqui.
Acho que a coisa é mais fácil, deve ser isso. O espírito manifestante manipula os dispositivos psíquicos apropriados do médium, lá, psíquicos, hein? Do médium, ele dita, por audição coclear, o seu nome, escreve-o no papel e faz o médium pronunciá-lo, enviando um comando ao apropriado. Como fazê-lo, porém, se somente dispõe da vidência e dos recursos telepáticos, mas não tem nas mãos o painel que o liga com o do médium nos centros que controla a palavra escrita ou falada? Boddington encontra algumas complexidades aqui. Clarividência é considerada visão ampliada para os videntes, mas os videntes ficam frequentemente perplexos para explicar o processo pelo qual eles percebem as informações que lhes são transmitidas. É difícil dizer se elas chegam pela audição, pelo controle de psicofonia, pela impressão vocal que flui do desencarnado ou pela telepatia vinda de pessoas do auditório. Cada um desses fatores entra ocasionalmente na comunicação. Quando a mixagem é perfeita, pode suscitar a ideia de que o médium não é uma entidade individualizada, mas parte da consciência universal que se manifesta. É claro que uma percepção ou compreensão abrangente figura nas melhores formas de clarividência. Idem. Como podemos observar o que está em jogo no mecanismo da captação de uma comunicação espiritual não são os sentidos individualmente, visão, audição, tato, etc., mas o dispositivo central que comanda a íntegra dos sentidos numa percepção global, onde a mensagem captada não é visão, nem audição, e, por conseguinte, não é também palavra, e sim uma ideia, de vez que os instrutores foram taxativos e enfáticos ao declarar que os espíritos não têm linguagem articulada. Apenas a do pensamento. Logo, eles não impressionam os sentidos um por um, mas o núcleo central, no cérebro, onde as impressões sensoriais são analisadas, processadas e convertidas em imagens, sons e palavras faladas e escritas, ou permanece como meras impressões que jamais atingem o estágio sensorial. A tradução sensorial do pensamento recebido do espírito manifestante já é elaboração do médium, e não emissão do espírito. Vou repetir, a tradução sensorial do pensamento recebido do espírito manifestante já é elaboração do médium e não da emissão do espírito. No caso do Sr. Drake, por exemplo, o espírito teria formulado a seguinte programação: para que ele tome conhecimento de que me chamo Drake, preciso transmitir a ideia que tenho de um pato, seguro pelas mãos. Em vez de chegarem, porém, a essa conclusão, que poderia ter sido ajudada pelo filho encarnado, os médicos ficavam a imaginar as explicações outras. Que ele fora um fazendeiro, um criador, um caçador de patos, que gostava de pato assado, ou ainda simplesmente que gostava do bicho por qualquer razão pessoal não específica. Se fosse no Brasil, seria bem possível elaborar-se logo uma interpretação que levasse ao jogo do bicho. Ao que eu saiba, não existe pato na escala zoológica dos bichinhos. É provável que a interpretação fosse mais elaborada. O leitor de bom humor deve ler o complicado raciocínio de Dona Angelina, mãe de Zélia Gattai, em Anarquistas, graças a Deus, para identificar com acerto o palpite que lhe estava sendo proporcionado pelo sonho de uma das suas filhas, irmã da autora. É uma delícia. Comentando esse aspecto, lembra Regina que nos livros de André Luiz, todo mundo fala, é verdade. Duas razões existem, a meu ver, para que assim seja. Primeira, os livros de André Luiz são narrativas dramatizadas, escritas em linguagem didática, na qual o pensamento já aparece convertido em palavras que o nosso Chico psicografou.
Segunda, os diálogos reproduzidos pelo autor espiritual não são comunicações mediúnicas, mas conversações entre espíritos desencarnados. Acrescenta Regina que, usualmente, os espíritos lhe dizem um nome para se identificarem, especialmente os que comparecem como visitantes ao grupo em que ela serve. Outros conversam normalmente com ela. Também isto é certo. É preciso lembrar, contudo, que ela dispõe de recurso mediúnico adequado a receber, pela audição coclear, psicoaudiência, os nomes e os diálogos mentais usualmente serão sempre realizados em estado de transe mais profundo ou mais superficial. Por outro lado, observo com muita frequência a dificuldade que encontram certos espíritos em transmitir os nomes, datas, aspectos geográficos e outros dados concretos e objetivos. Drake, por exemplo, dizia ao médium que seu filho deveria saber de que se tratava, mas não conseguia, ou não queria, simplesmente transmitir o seu nome, a não ser através da imagem do pato. Mais de uma vez se pode observar, portanto, que clarividência é uma palavra bastante inadequada para rotular o fenômeno que leva a esse nome. Só porque alguns aspectos da comunicação assumem feição visual, não quer dizer que o sensitivo seja clarividente ou psicovidente. Ele percebe, ao que parece, uma realidade global via pensamento que só depois de conhecida, processada pela unidade central do cérebro e distribuída pelos respectivos sentidos, então sim torna-se imagem, som ou palavra. Entram em jogo, então, variados sentidos, como supõe Buddington. Realmente, uma vez que a ideia do pato para servir de edificação for transmitida pelo espírito e captada pelo médium, ele acaba vendo um pato na visão diencefálica e, com alguma ajuda, descobre afinal que o espírito apenas desejou transmitir seu nome. Somente esse estágio final é que a visão diencefálica se torna a palavra. Drake. O espírito, contudo, não a pronunciou, pois ele não se utiliza de palavra, nem usou de patos para isso, mas a ideia, pensamento de um pato. Vimos, por outro lado, as instruções de Kardec, que o espírito manifestante recorre à condição mais flexível que encontra no arcabouço psíquico do médium. Digamos que o médium tenha melhor inclinação e desembaraço para a psicografia. O espírito comunicante emite o pensamento, comando que vai ativar centros motores da palavra escrita. Basta o médium apanhar o lápis, papel e escrever. Não o que está pensando por sua própria conta, pois ele pode até distrair-se com outra coisa, como acontece a muitos psicógrafos. Mas o que outra mente ligada no momento, a sua, está pensando. Ele apenas assiste, portanto, à sua mão que escreve. O pensamento do espírito comunicante está atuando sobre os centros nervosos incumbidos de movimentar a mão do médium. A sua visão, no caso da psicovidência, ou o seu aparelho fonador, no caso da psicofonia. Na fase em que a comunicação flui entre o espírito e o médium, o problema da palavra ou da visão ou do som ainda não surgiu. Ele só ocorre e é resolvido na etapa seguinte, entre o médium e os destinatários da mensagem ou comunicação. Observamos, portanto, que há 3 etapas distintas na comunicação mediúnica. Primeira, transmissão do pensamento do espírito manifestante para o médium. Segunda, recepção desse pensamento e processamento dessa informação na unidade central sensorial do médium, que a convertem em imagem, som, palavra e, finalmente, a terceira, quando o médium emite para o destinatário não mais um pensamento, mas a palavra escrita ou falada, a qual procura descrever a imagem ou som recebido do espírito sob a forma de pensamento puro. Quando a parapsicologia quebrou o tabu filosófico de que tudo quanto vai ao intelecto, à mente, tem de vir necessariamente por um dos sentidos, apenas confirmou essa realidade, ou seja, a de que o pensamento se transmite puro de mente a mente,
e só se torna expressão sensorial depois de devidamente processado pela unidade central do comando dos sentidos. Por isso é que Rowan Vincent descrevia com minúcias espíritos que ela não via. Então, o nosso cérebro interpreta os vários sentidos. Então, eu tenho lá o sentido do tato, a audição, a visão, o cheiro. E quando isso chega no nosso cérebro, ele, através de choquinhos, através de... Ele pega, né, cada um desses sentidos e converte em uma sensação lá no nosso cérebro, que são essas linguagens, né, das células, né, que são elétricas. Então, tem a transmissão dos pensamentos, tem uma transmissão. E ele interpreta daquela forma. Então, a imagem que eu estou enxergando vem pela minha retina, e lá o meu cérebro interpreta ela de forma a fazer essa imagem. Logicamente que as interpretações do que eu passo, né, vejo, é feita de maneira comparativa. Ou seja, eu tenho um padrão e aquela sensação que chega no meu cérebro, eu identifico porque eu já vi aquele padrão, já vi aquilo uma outra vez. Então, eu sou estimulado o tempo todo e ao longo da minha vida, ou de muitas vidas, esses vários estímulos, eu crio padrões. E esses padrões o meu cérebro chega. Então, se chega alguma coisa no meu cérebro sem passar por meus sentidos, eu interpreto como ele está dizendo aí, através, né? Então a médium aí, Royal, né? Sei lá, Rowan Vincent. Royal, sei lá, Vicente, ela chegou no pensamento, chegou no cérebro e descreve os pormenores. Ó, tá vestindo assim, tá dessa forma, tá com roupa, tá com bengala, cabelo comprido, mas ela não está enxergando. Mas a informação chegou no cérebro e foi interpretada por ela. Quando ela está passando a informação, já é sentimento. Aí eu que a Sônia e o Sandro falaram, e o Celso. Porque sentimento também já é depois disso. Já é do médium, como o espírito deixa claro no livro. Isso. Então, o espírito transmite, o médium capta, e depois o médium decodifica e fala, ou escreve, ou fala com gesto, sei lá. Mas passa a informação para frente, mas com a interpretação do próprio médium. O Haroldo, quando ele dá suas lives aí, né? Ele agora é formado também em psicologia e tudo quanto é coisa, né? Ele está fazendo curso de tudo quanto é neurociência, nossa. Mas não só ele, como outros médicos, falam sempre de que nós, seres humanos, né, para a gente exteriorizar a nossa comunicação, a comunicação começa sempre por uma emoção, essa emoção se torna um sentimento e esse sentimento depois se torna um pensamento. Né? Se eu sinto raiva, que é uma emoção, né? Eu jogo esse sentimento para o meu cérebro raciocinar, e aí eu sinto isso daí. E depois eu transmito em pensamento e palavras e vem as ações aí, né? Portanto, eu acho que quando se fala talvez de pensamento, penso eu, se tem a sequência, eu acho que o espírito deve ser alguma coisa, porque o espírito também sente, eu acho que emoção, ele tem sentimento e expressa-se em pensamento, né? Por isso que quando a gente fala em pensamento, eu até usei a palavra psiquismo, mas não sei se é isso mesmo, esse pensamento ele vai carregado então
de uma força emotiva, de uma força sentimental, que o médium deve captar, né, nos seus centros cerebrais, isso aí, né, de acordo com um padrão que ele já, como o Lange está configurado nele, né, que cada um pode vamos dizer assim, interpretar de jeito porque cada um tem o seu próprio padrão, né, mas ele recebe a mensagem e então penso que pode ser assim. Eu também não tenho certeza disso, né, mas Não é porque utilizando daquilo que a gente está conhecendo aqui na nossa ciência, né? a gente sabe que o sentimento vem do nosso espírito. Só que o cérebro, ele é uma máquina. Ele não sente. Quem sente é quem comanda o cérebro. É o espírito. É nossa essência. Tem aquela pessoa que tem, por exemplo, uma doença degenerativa cerebral. Ela não deixa de sentir. Ela continua sentindo. A máquina está comprometida, mas o sentimento não. Não é? É certo. Sim? Então, eu acredito que é a mesma coisa. Quando eles interpretam quando falam no livro sobre essa comunicação, ele quer explicar, não é que não vai passar pelo sentimento. É claro, uma comunicação mediúnica, ela só passa pelo sentimento. Só que o veículo é uma máquina, é um cérebro. E o médium, ele vai ter partes ali que são utilizadas do cérebro dele. E é através desse veículo que ele consegue passar, se comunicar. A forma como. Fala, Sônia. A Sônia está dizendo não diga. Sim? Pode falar. Não tem problema. Aqui está todo mundo tentando raciocinar junto. Se eu estou entendendo errado, eu quero ser corrigida. Se eu tô. Não, Eu não estava aqui junto com vocês estudando. Sim, mas é isso mesmo. A gente está. Numa comunicação mediúnica, o médium transmite o pensamento que é carregado com tudo isso, que é carregado com o sentimento, com as emoções e tudo isso. Isso realmente passa pelo cérebro do médium, que acaba decodificando a mensagem, né? Por isso que o cérebro tem que estar treinado também para entender esse tipo de sentimento. Não, mas, prof, eu entendo que assim, o cérebro apenas decodifica o que o espírito está trazendo, mas o sentimento, a energia com a qual ele vem, esse pensamento vem carregado, quem sente é todo o sistema do médium. Aí já é de sistema para sistema, não é só de cérebro. Aí entra outros órgãos que entram e capta essa energia. Não é só o cérebro só decodifica, mas Não, uma captação de. Nós temos vários centros de força, e esses centros de força funcionam. O nosso coronário também é por onde entram as informações, é muito importante. Então, não é só o cérebro físico, a parte física da estrutura, não. Isso é um complexo que entra várias coisas. É uma pergunta. e o espírito capta. É energia também, tudo que é energia. Se não fosse assim, nenhum objeto também poderia transferir ou emitir uma energia. É Não, um e complexo você tá, muito bem feito. você tá certa, mas, ó, vocês estudaram mais do que eu. No livro dos Espíritos tá dizendo assim, para que a mediunidade se processe, eu não lembro qual é a forma que está escrita, tá? Só o que eu entendi estudando. Quando a pessoa está estudando o livro dos Espíritos também, não vou dizer o item porque eu não decorei nada disso. Mas, assim, a mediunidade, ela é expressa no mundo físico através do cérebro.
Se uma pessoa, todo mundo tem mediunidade, mas só vai ser médium ostensivo aquele que o corpo, o físico está preparado, o cérebro está preparado para. Sem um cérebro adaptado, não existe contato mediúnico. Pelo menos enquanto encarnados estamos. Depende. Enquanto encarnados estamos. Não é só o cérebro, André. Não, a Andressa está dizendo o seguinte: para você fazer a comunicação, existe você é médium, tem uma programação. Sim. Então, por exemplo, tem lá a glândula pineal, que é desenvolvida, né, mais nos médiums. Então, existe também uma parte física que Sim. auxilia, necessária para a comunicação mediúnica. Logicamente que na hora de você pensar e transmitir, você tem o cérebro, mas a comunicação é pensamento a pensamento, perispírito a perispírito. O Então, principal o é o perispírito faz parte, é intermediário nessa comunicação. Então, é comunicação do perispírito, do espírito, para o perispírito do médium, que transmite para o cérebro do médium. Tudo isso faz parte da da, academia. da, Não é da entendi. comunicação. Então, Obrigada, tudo Lorena. isso faz parte de todo o processo. Então, o cérebro faz parte. É só o cérebro? Não, é todo um conjunto. Mas o cérebro faz parte de tudo isso. Agora, tudo isso depende de como a gente entende as coisas. A gente não, o médium não é simplesmente um computador que o espírito vai lá e digita. No computador, vai digitando, né? Catando milho e digitando o texto. O texto está dizendo que é muito mais complexo do que isso. Há uma comunicação do pensamento, e essa comunicação do pensamento é interpretada pelo médium e é passado através de uma evidência, através de uma psicofonia, através de uma psicografia, através das várias mediunidades. Então, não é simplesmente o espírito senta no computador e digita no computador. Não é assim, né? O médium é um intermediário, usando as várias partes do médium. Ok? Em todo Obrigada. caso, a gente tem que lembrar de que fisicamente nós temos a glândula pineal, que é a antena, né? E é ela quem capta, na verdade, é ela quem capta no nosso pensamento, nosso mesmo no espírito, né? Que tem que passar pela glândula pineal. E aí o espírito comunicante pede licença, ele encosta no nosso perispírito, na nossa aura, como diz aí, né? E pede licença, eu vou usar a sua glândula pineal. E transmite o pensamento. E aí ele está dizendo o pensamento puro. Aí que eu acho o seguinte, nesse pensamento puro, entre aspas, ele vem carregado também de emoção, de sentimento, tudo. Quando chega o médium capta e vai decodificar isso daí, ele faz a decodificação de acordo com o seu padrão vibratório de sentimento, de emoção, de tudo, né? Porque se a mesma comunicação fosse feita por dois médios diferentes, talvez uma comunicação de um espírito muito triste, né? Talvez por um médio você ia ficar todo emocionado, e por outro médio, que é o médio mais frio, né? Talvez a comunicação não fosse tão emocionante quanto a de um outro, por causa do seu padrão vibratório que está íncito no próprio espírito do médio, né? Que vai traduzir conforme o seu padrão vibratório de pensamento, de emoção e tudo isso, né? Aí eles se misturam. Penso que é assim, né? Porque esse assunto é um pouco complexo. Também não sei até que ponto isso ajuda a gente nas comunicações do dia a dia, mas apenas para saber de que
existe uma complexidade para trazer Complexidade. essas comunicações. É por isso mesmo que quando eu estava fazendo a leitura, eu estava pensando também ao mesmo tempo. Aí você vai numa reunião mediúnica, né, séria. Então diz assim, olha, você tem que se preparar mentalmente, fisicamente, né? Porque se o grupo que está lá, né, o pensamento está todo desconcentrado, desequilibrado para tudo quanto é coisa, né? E o pensamento é leitura dos outros. Ele interfere, inclusive, na mediunidade que está tentando ser transmitida ali, né? Interfere, porque é um outro pensamento que o médium pode estar captando, enfim. Mas quando a gente concentra o pensamento numa linha só, isso ajuda o médium também a receber uma comunicação mais limpa, né? Melhor aí. Então, a gente percebe quando o médium não está bem, que a comunicação acaba sofrendo alterações. Imagina o Sandro indo até o Louvre, lá em Paris. Vai no museu e vê lá um quadro, lá de Van Gogh. Aí ele olha, fala, nossa, que quadro deprimente. Aí a Andressa vai lá e fala, nossa, que maravilha, leva o astral para cima, não sei o quê, e tal. Às vezes o mesmo quadro, duas pessoas diferentes, acabam tendo sensações diversas, né? A mesma coisa, o Celso está dizendo que a gente tem que se preparar, tem que se preparar para a reunião. Então, se a gente está levando para a reunião uma carga muito grande de um pensamento, de uma, sei lá, de uma tristeza, de uma depressão, de uma coisa assim, eu vou influenciar na comunicação. Porque já que passa pelo meu pensamento, e meu pensamento está carregado com um tipo de sentimento, com emoções, eu vou acabar carregando na minha mensagem aquilo que está no meu pensamento. Logicamente que a minha parte anímica acaba crescendo. Então, eu tô totalmente, eu não estou bem. Eu não estou bem, passando por problemas diversos. Aí eu tenho mais dificuldade de ser uma pessoa passiva na comunicação. De ser um intermediário que influencia o mínimo possível na comunicação. Se eu estou com problemas, passando com dificuldades, tal, aquelas dificuldades, aqueles problemas vão acabar carregando e eu, na hora de eu interpretar, sentir e passar o pensamento, eu acabo contaminando a mensagem com os meus pensamentos. Então, eu tenho que também procurar entender isso, que eu tô passando por algo que acaba influenciando. Isso não quer dizer que minha mediunidade foi embora. Não. Eu tenho as mensagens, minha comunicação, minha mediunidade trabalhando bem, e nesse período que eu não estou bem, há uma contaminação anímica nos meus sentimentos. Isso é normal. Cada um passa por tudo isso, né? Você vê pessoas, por exemplo, vida, azar, tudo que você fala a pessoa só vê pelo lado negativo. E outras pessoas, a mesma situação, falam, nossa, que legal, as coisas já estão melhorando. Isso é no dia a dia, na mediunidade também. Certo?
Ok? Mais algum comentário? Então, alguém quer fazer a prece de encerramento? Tá bom, Sandro, pode fazer. Você está com vontade? Pode fazer. Uhum. Vamos lá, então. Agradecemos ao Pai pelas lições recebidas deste dia. Agradecemos a todos os amigos que estiveram aqui presentes, da terra e do espaço. Que a paz, o conhecimento e o aprendizado possam estar sempre presentes em cada dia, em cada passo de nosso destino, rumo à paz e o amor universal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Alguma, Amém. alguma providência? Roberto? Só as Não, boas. Lourenço, hoje não apareceu nada. Hoje ficou tudo apagadinho. Ok. Mais alguém teve alguma sensação? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa